Olá, meus queridos Master, tudo certo com vocês? Prontos para mais uma aulinha de filosofia? Baruch Spinoza, hoje um autor fantástico. Quem, de certa maneira, deu uma viralizada no Spinoza foi o professor Clóvis de Barros, professor de filosofia da USP, os grandes nomes aí de autores acadêmicos, né, de professores acadêmicos, que têm se popularizado no Brasil nos últimos anos, né? Uma interpretação bem interessante que ele faz sobre a questão do desejo, da potência, a gente vai falar aqui também. Primeira coisa interessante do Baruch Spinoza é que ele não tem muito um lugar, ele não é desses filósofos que você entende, olha, ele é aqui um racionalista, ele é um empirista, ele é um iluminista. Ele não tem uma caixinha muito rígida onde a gente pode colocar ele. É um autor do século XVII, portanto viveu lá nos 1600 e pouco. Foi perseguido, de origem judaica, foi perseguido por cristãos, foi perseguido por judeus, pelo conteúdo de suas teorias, né? Teorias que na época foram extremamente provocadores. Um autor que buscou liberdade a qualquer custo, a todo preço. Inclusive, se a gente for analisar a biografia dele, é interessante o fato de que ele fez a opção consciente de trabalhar sua vida inteira como um polidor de lentes. Lente de óculos, lente de telescópio. Um trabalho braçal, né, basicamente, em que ele ganhava pouco perto do que ele poderia ganhar, como um excelente professor universitário que poderia ter sido, mas ali ele percebia que ele tinha a liberdade que ele precisava para escrever o que ele tinha vontade. Então é bem interessante, foi uma escolha realmente dele, né, de não ter esse contato com o meio acadêmico, porque ele sabia que os seus diretores, aqueles que controlavam as universidades, controlariam também o pensamento dele, o que ele poderia ou não produzir. Por isso ele faz essa opção por ser independente, né? E tudo começa, gente, para a gente entender por que ele foi tão polêmico, começa com uma tese filosófica barra religiosa. Deus pode ser contemplado dentro da filosofia? Com certeza pode. Você pega, por exemplo, o Aristóteles, que trouxe a ideia de que Deus era uma necessidade material. É um desdobramento lógico do funcionamento da matéria. Se tudo tem uma causa anterior, Deus em algum momento ele precisou existir. É ele que deu a partida a tudo que existe. Ele foi aquele que começou todos os processos materiais, né, que depois podem até acontecer de maneira autônoma, mas em que em algum momento teve uma partida, um momento inicial. Então vejam que eu posso. A questão é como eu vou abordar. Eu não vou abordar um Deus dentro de uma visão teológica, mas mais voltado para a filosofia. O Deus do Baruch Spinoza é um Deus transcendente, ou você pode encontrar como imanente. Ele supera, critica essa visão dualista que vinha muito presente no judaísmo e no catolicismo da época, de que Deus é alma, espírito, é a parte evoluída nossa, e o corpo é atrasado. O corpo é símbolo de pecado, corpo é aquilo que me afasta de Deus. Eu tenho, então, pensa aí nos castigos medievais que aconteciam, às vezes auto-infligidos, né? Então, a pessoa colocando ali silício na perna, a pessoa se beliscando, descolando pedaços da unha, tudo porque ela estava ali no momento, num pensamento que ela não deveria ter. Então, dando chicotada nas costas, uma forma de dominar a carne. Era mais ou menos isso, né? O delírio aí de dominar a carne, desejos da carne, castigando o corpo muitas vezes. Para ele, não há essa separação. Tudo provém de Deus. Deus criou a dimensão da alma, a dimensão espiritual, e criou a dimensão material. O nosso corpo é um veículo pelo qual, isso tudo no Spinoza, pelo qual Deus nos deu para que a vida se desenvolvesse. Então, como que eu vou pegar o sexo e colocar o sexo como algo pecaminoso, atrasado, se é ele que permite que a gente continue como espécie? Né? Se no sexo, vamos colocar como Deus aqui, seguindo o raciocínio dele, né? Deus colocou um grande prazer, né? Que é o orgasmo. Então, como que isso pode ser considerado pecado? Você entende as coisas perigosas que ele está falando? Né?
1600 e pouco, 400 anos atrás. Então, basicamente, ele está dizendo que o corpo não é fonte de pecado. O corpo é uma fonte divina, como as fontes espirituais e subjetivas, enfim, que levam a ele. Isso aqui pode parecer uma bobagem, pode parecer que é pouco. Olha eu aqui tentando me limpar e me sujando cada vez mais. Isso aqui pode parecer uma bobagem, mas se você analisar mais profundamente, muda muita coisa na própria visão da nossa existência. Então, peraí, se tudo está no plano divino, se ele está dentro da matéria, ele realmente está na flor, no chão, na árvore, nos órgãos. Deus é imanente, ele é transcendente, ele não ocupa só um lugarzinho ali fechado. Então, peraí, o que é certo e errado? Eu tenho que repensar minhas moralidades. Então, aquela grande condenação à vida material, carnal, talvez eu vou ter que repensar isso. Talvez tudo isso, por que não, assim, ter uma refeição e ter muito prazer com aquilo? Tem relatos aí que São Francisco de Assis, quando comia, claro que ele lá no século 13, 12, quando ele comia algo muito prazeroso, ele colocava terra, sopa, porque entendia que aquele prazer trazia ele para a matéria, prazer, ao invés de aproximar de Deus. Então aqui, por que não comer e ter prazer com isso? Por que não dormir? Por que não, né, morar num lugar bonito? Porque então isso abre brechas para ser repensado, né? E não é só aqui que ele é um grande provocador. Vejam quando ele vai dar uma definição do que é o ser humano. Qual é a nossa essência? Isso aqui antes muito antes de Freud, hein? Mais de 200 anos antes de Freud. Mais de 100 anos. Não, então 300 anos de Freud, 200 e poucos anos antes do Schopenhauer. Pensar que a essência humana não é a razão, não é a racionalidade. Fosse a racionalidade, seríamos muito parecidos. A racionalidade é onde o cálculo é perfeito. A racionalidade leva a gente para o mesmo caminho. O lógico racional. É justamente as emoções, aquilo que nos distancia desse discurso pronto da racionalidade, que nós nos formamos como humanos. É aquilo que nos marca como idiosincráticos, como individuais. Então vejam, a essência humana não é a razão. A essência humana não é Deus, né, que nos criou a imagem e semelhança. A nossa essência são os nossos desejos, são as nossas vontades. Não adianta você fugir disso. Onde que ele quer chegar? Enquanto você fugir da sua essência, ou seja, dos seus desejos, das suas vontades, você nunca vai encontrar felicidade. Eu já estou aproximando aqui do que ele vai falar. Você nunca vai ter paz, potência, que é o que acontece quando nós estamos alinhados com o nosso desejo. Nós ganhamos em potência. Felicidade para ele é você não desperdiçar o talento que você tem. Não é um delírio de uma alegria sem fim. Não é isso. Felicidade para ele é você poder estar dentro do seu talento, do seu desejo, da sua potência. Pode estar cansado, mas você brilha, você deseja aquilo. É potência. E aqui entra naquilo que o Clóvis vem falando bastante sobre isso, né? Que é felicidade, que é potência. Esses vídeos do Baruch Spinoza dele, vale a pena vocês conferirem, esse vídeo, né, deu uma viralizada muito grande, porque faz sentido. Vamos trazer aqui, fazer um exercício de aproximação com o nosso tempo. E aí talvez você consiga inserir o Spinoza numa redação, por exemplo, né? Em tempos de desejos tão fugidios, né, que a gente acha que é meu desejo é comprar aquele celular, aquela calça, aquilo, enfim, e a gente nunca entra em contato com o grande desejo. Guarda isso na sua cabeça. Desejo vem no sentido da nossa essência mais profunda. Não é desejo de consumo, não é desejo de experimentar alguma coisa, é o desejo mesmo como essência. Quem sou eu na minha essência? Qual é o sentido da minha vida? Essa busca é uma busca profundamente existencialista.
Então, em tempos e como a gente não consegue encontrar uma narrativa mais densa, mais profunda sobre o nosso desejo, sobre a nossa essência, a gente vai buscar onde? A gente vai buscar no fundo. Então, resgatar essa noção de que existe um desejo aqui, eu devo buscá-lo, devo compreendê-lo, e só assim serei feliz, porque só assim atingirei o auge das minhas potencialidades como ser humano, como gente posta no mundo. Então, isso é libertador, isso tem um potencial para que a gente pare e pense: onde está a minha potência? Onde está o meu desejo? Porque eu sei que ali, seguindo esse caminho, eu vou ter uma vida muito mais satisfatória. Vocês conseguem perceber como que isso é provocador para aquela sociedade, do começo ao fim? Ele começa com a provocação sobre a própria concepção de Deus. Você não é um teólogo, você não é um papa. Quem é você para falar sobre teologia? Essa é a ideia dele aqui. Fora que é um Deus que se alinha com a matéria, só libertinagem. Você está falando então que a matéria, o corpo agora, o sexo, a gula, tudo isso é normal? Tudo isso é aceitável? E pior, é inspiração divina? Pensa na provocação que isso não causou. E terceiro também, ao falar que nós somos aí desejo, nós somos vontade. E a gente tem que ir em busca disso, porque só assim teremos prazer. Felicidade só existe com prazer. E isso talvez seja transformador até para as nossas vidas em pleno 2020. Meus queridos, espero que tenha rendido a reflexão, leve uma coisinha para sua vida, leve um pouquinho ali para a sua redação e quem sabe não cai uma questãozinha aí de Baruch Spinoza no seu vestibular. Um abraço a todos e até a próxima.